É um erro muito comum as pessoas acharem que Deus se encontra por meio do intelecto. Na verdade, nós não achamos Deus, nós fomos achados por Deus. Apesar de o convite estar aberto para as portas do Evangelho, quando Jesus disse: "Batei e a porta se abrirá, buscai e achareis, o que pede recebe, o que busca encontra." Ele diz: "Qual é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra?" Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas, boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. A busca pelo Espírito Santo é a coisa mais importante da nossa vida, né? Mas o ser humano tenta buscar a Deus por meio do intelecto. Ele acha que a capacidade de inteligência dele pode influenciar em alguma coisa. No nível espiritual, na questão espiritual, não estou falando da questão do mundo, que o conhecimento pode te fazer ser uma pessoa mais generosa, ser uma pessoa mais agradável, quando também pode ser o inverso, pode fazer uma pessoa mais arrogante, mais cheia de si, mais prepotente. Também isso acontece dependendo de que tipo de terreno é o seu coração, né? Então, o Evangelho, as questões espirituais, elas só diz respeito a Bíblia. Não existe uma maneira de Deus falar com o homem se não for por meio de Cristo, que é a verdade, que é a palavra de Deus. A revelação de Deus. A Bíblia é a revelação do Filho de Deus e a revelação do próprio Deus por meio de seu Filho. Então o ser humano, ele tenta de todas as formas, de repente, criar um próprio Deus, né? Uma maneira de se auto-salvar, e essa maneira é insuficiente, né? Não que não seja bacana o cara pensar: poxa, né, eu faço isso, eu faço aquilo, eu busco sempre fazer as coisas corretas. Com certeza Deus vê tudo isso. Jesus leva em consideração isso porque ele narra a parábola do bom samaritano, mas ele narra no sentido de comparar entre uma pessoa que vivia a sua fé por meio das obras e uma pessoa que já conhecia, e duas pessoas que já conheciam a obra de Deus, mas que negavam as obras no que diz respeito ao seu semelhante. É o que é narrado ali. Mas em nenhum momento está dizendo que o filho pródigo obtém salvação por esse método, né? Mas que está dizendo que Deus não pode negligenciar o valor que deveria ser dado àquele homem. A própria Escritura diz: a quem honra, honra. A quem é digno de honra, devemos honrar. E o próprio Deus honra as nossas boas atitudes, sendo você cristão ou não. Isso daí é narrado nitidamente, usado como comparação, mas é nítido que Jesus observa os valores humanos, observa os valores no coração do ser humano. Ele leva em consideração as coisas. Só que no que diz respeito à salvação, não existe outro caminho. O caminho é Cristo. Você não vai achar Deus falando por meio de livros comuns da vida, porque não são escrituras sagradas. Não são escrituras sagradas, né? O Evangelho é a escritura sagrada. O Evangelho é uma escritura que tem poder para transformar o coração daquele que crê. O problema é que se confunde o que é crer. Crer não é apenas acreditar. O texto é bem simples. A Escritura nos mostra que a fé tem o seu lado prático. Ela não fica só no pensamento. Ela não fica só no campo das ideias. Ela é posta em prática. Está escrito, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Primeiro você tem que ter os mandamentos em você. Você tem que conhecer o que são os ensinamentos de Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não basta só ter os mandamentos, tem que os guardar. Este é o que me ama, este é o que me valoriza, esse é o que está levando a obra a sério, esse é o que está tendo responsabilidade, esse é o que não está vivendo de forma hipócrita.
E aquele que me ama, esse que o busca de todo o seu coração, buscar-me-ei e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse que é aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu, disse Jesus, eu e o Pai, e eu o amarei também, e me manifestarei a ele. Essa manifestação não é visível. Ele se manifestará em seu coração. Primeiro, a capacidade de acreditar nas Escrituras. É uma forma de ele se manifestar. É a forma que ele tem usado na vida de todo cristão. A capacidade de você crer num cara, numa figura, né, vamos dizer assim, porque para o mundo é uma figura, que você nunca viu na vida, que você só tem a história em um livro. Essa capacidade de acreditar com certeza em seu coração é o próprio Deus que escreve em seu coração. Cumprindo as profecias do Antigo Testamento, que Ele escreverá em nosso coração as suas leis. Ele escreveu em nosso coração as leis dele, os conhecimentos, os mandamentos dele em nosso coração. Está escrito lá no nosso coração. Não é uma forma visível, você não vai ver os 10 mandamentos e tudo isso anotado no seu coração. É uma forma, talvez filosófica, de Deus dizer que Ele muda o coração do homem para que possa lhe aceitar, corresponder às expectativas da sua mensagem. Então, para isso o homem tem que se submeter à vontade de Deus. Ele tem que o amar, ele tem que o respeitar, ele tem que vir pelo caminho. Agora me diz, tem toda uma galera aí que está vivendo no mundo da farra, da prostituição. Será que estão amando a Deus? Será que ao menos tem os mandamentos de Deus? Porque tem gente que tem os mandamentos de Deus, mas não o guarda. E tem gente que nem sequer tem os mandamentos de Deus, nem sabe o que tem que guardar. Os ensinamentos, o caminho da verdade. O ser humano, ele não é inútil nessa área. Ele sabe muito bem o que é pecado. Ele sabe que o pecado pode trazer consequências ruins para a vida dele. Só que os maiores prejuízos são no âmbito espiritual. Jesus fala sobre isso. Um demônio sai, depois ele volta, encontra a casa vazia, varrida e ornamentada, e volta com 7 espíritos piores. E o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. É um combate espiritual sendo revelado em todo momento das Escrituras. E você não entende por que as coisas desandam. O cara tem dinheiro, o cara tem tudo, mas vive amargurado. E outra coisa, ser feliz somente sem Jesus não é felicidade. Não é felicidade. Às vezes a alegria se transforma em dor. Se transforma em tristeza. O cara tem riquezas, mas tem um vício que segura ele. O cara tem riquezas, mas os filhos tiram a paz dele. Ele não consegue administrar as coisas. O dinheiro faz com que o cara fale assim, não quero saber de nada aqui, eu vou sumir. Aí o cara começa a seguir a sua vida, ele não para resolver os problemas que tem que ser resolvido hoje. Tem coisas que você tem que resolver aqui agora. Se você deixar para depois, vai se tornar um turbilhão no futuro que você não vai conseguir conter. Né? É tipo daquele pai que não quer ter trabalho, não quer se esforçar com o filho, e lá no futuro ele quer exigir do filho respeito. Ele quer exigir do filho autoridade, sendo que ele nunca exerceu autoridade quando devia exercer. Então a repreensão dele é falha. Ele nunca deu exemplo. A repreensão dele é falha. Quando você está com seu filho e ele olha para os teus atributos como pai, ele sabe que você tem falhas, mas como pai você não falhou. Ele não tem argumentos a não ser abaixar a cabeça dele e reconhecer que você é autoridade naquele momento. Nas Sagradas Escrituras, muita gente tem prejuízo porque faz tudo com aflição. Você imagina, se sai um espírito e volta 7 piores, em que áreas estão atuando esses espíritos? Na mente, no coração.
Você é um canal aberto, é como Jesus estivesse dizendo assim, você é uma porta aberta. Você não tem proteção espiritual. Você não tem defesa alguma contra esses ataques espirituais. O estado desse homem se torna pior do que o primeiro. Através do Evangelho de Mateus. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Essa geração em que nós estamos vivendo hoje, que nós vemos o pecado, é uma geração má, uma geração que afronta a Deus. É por essas coisas que vem a ira de Deus sobre a humanidade. Pessoas que fazem o que quer com seus corpos, se vendem, né? E hoje em dia a modernização está tão grande que prostituição ia ser um emprego de carteira assinada. Para Deus é pecado. Hoje em dia você tem um cara que faz um filme pornográfico, ele é um ator, ela é uma atriz. Não há, o pecado tomou certas formas de beleza para poder apagar a imagem da podridão e para poder de repente dizer trazer alguns para esse campo. Porque uma coisa é quando você já tem um ensinamento de vida, outra coisa é quando você nasce numa sociedade totalmente avessa aos valores de Deus, uma sociedade totalmente bagunçada, onde a pessoa olha assim, a prostituição é um trabalho de carteira assinada, vou me prostituir, né? Porque é um trabalho, as pessoas nascem numa sociedade toda invertida. Que tipo de valores ela tem, que tipo de atributos ela vai ter, ela recebeu o mundo dessa forma. E aí fica a galera do passado, né, que viveu em uma era do ensino diferente, lutando para tentar ajudar essas pessoas a entenderem que aquilo é errado. Só que a nossa era passa e a Sodoma e Gomorra continua vivendo e prosperando. Por quê? Porque não é só nesse quesito que aquela pessoa está sendo atribulada em seu entendimento. Em todas as áreas, porque o mundo que aceita isso já está totalmente contaminado. Você nasce num mundo onde o jovem pega um celular, ele tem acesso à pornografia, ele tem acesso a questões tão sujas que nenhum adulto deveria ter influência a isso. Então a nossa alma começa a ser manchada. É isso que acontece. Os espíritos vão entrando no nosso pensamento, vão modificando nossa maneira de ser, e a nossa carne vai aceitando, porque ela tem ela é tendenciosa a essa inclinação. Então nós precisamos ser tirados do império das trevas e transportado para o reino do Filho. E por meio da mensagem do Evangelho isso acontece. Ele nos dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, né? Participar dessa herança pura, lúcida, essa herança perfeita, né? Da verdade, da pureza. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então esses pecados que nós tínhamos foram cancelados não porque éramos bonitinhos, bonzinhos, mas porque aceitamos a mensagem de Cristo, aceitamos viver a partir de hoje por meio dele, aceitamos nos arrepender desse pecado, então nossos pecados foram cancelados. A humanidade toda que não aceita isso não tem o pecado cancelado. Todos os seus pecados ainda estão sobre eles, porque eles não têm o sangue de Cristo, ou têm, mas não tomam posse dessa salvação. Não querem tomar posse, então o que resta para eles é a ira de Deus sobre toda a humanidade. Está aqui o perdão, está aqui o sangue pagou o preço. Quer participar, quer receber a remissão? Mude de vida. Os que me amam são os que me obedecem, são os que fazem a minha vontade. E eu rogarei ao Pai, e o que me ama praticará os meus mandamentos. Eu o amarei e me manifestarei a ele, disse Jesus.
Eu e o Pai viremos e faremos dele morada, também está escrito. Porque um dia você aceitou participar dessa herança de pessoas santas que vivem na luz. Então nós damos graças a Deus que nos fez idôneos, ou seja, Ele nos fez dignos para participar dessa herança. E essa porta está aberta para qualquer pessoa. O Evangelho não tem espaço para arrogância, é um espaço para humildade. Todos podem receber. Há dons para todo mundo, há milagres, há unção para todas as pessoas. Não há exclusividade, porque no mundo existe essa questão de exclusividade. Quem é rico tem exclusividade em certas festas, em certos prestígios da vida. O próprio dono do universo não deu exclusividade a nada. Tudo é de todos. A morte de Cristo ela é eficaz para a vida de qualquer pessoa. O banquete celestial, todos estão convidados. O maior de todo o universo é também o mais humilde, que recebe a todos. Como Jesus disse, aquele que o Pai me der virá a mim, e eu de modo algum lançarei fora. Ele está falando, eu não vou te lançar de volta nas trevas, não. Eu não vou te lançar para fora de mim, não. Pelo contrário, se eu tenho 99, se eu tenho 100 ovelhas e uma se perde, eu deixo as 99 em segurança e vou atrás daquela que se perdeu. Ele não abandona, né? Ele não te abandona. Não adianta o cristão, ele erra, ele peca, ele continua sendo cristão, ele continua sendo amado de Deus, a mão de Deus continua estendida sobre a vida dele, mas ele sabe o que tem que fazer, ele sabe que Deus não tem compromisso com a hipocrisia, ele sabe no que ele precisa mudar. Pregar a tempo e fora de tempo, aproveitar as oportunidades, ele sabe que tem que pregar, ele sabe que não pode parar. Então Deus nos faz valentes no campo espiritual.